O vídeo de hoje é sobre rentabilidade dos investimentos. Se você não sabe calcular, é muito importante que você saiba. Tem muitos detalhes que são relevantes e cruciais, especialmente se talvez você tenha que pagar imposto de renda de uma forma espontânea, né? Não seja automático o imposto de renda. Então você precisa saber calcular a rentabilidade dos seus investimentos. Vamos direto aqui para minha tela, a gente vai fazer algumas simulações aqui e vai ser o seguinte, a gente faz aqui um aporte inicial, né, um investimento aqui. Vamos colocar aqui como aporte e a gente vai ter um valor de saída que eu vou chamar de resgate. Seguinte, se a gente vai lá e faz um investimento de R$1.000, por exemplo, e a gente depois faz um resgate de R$1.010, o que aconteceu? Você teve aqui uma rentabilidade, né? Você teve uma rentabilidade bruta, eu vou colocar bruta aqui, de R$10, que é justamente os 1.010 menos os R$1.000. E aí o que acontece? Na maioria dos investimentos de renda fixa, você não precisa fazer a conta do imposto de renda. Ele já vai ser debitado aqui automaticamente, então você não precisa se preocupar com isso. Mas, por exemplo, se você tem um investimento aqui que é de fundo de investimento imobiliário, então de ações, talvez você tenha que fazer a conta da rentabilidade para você poder recolher o imposto de renda. No momento que eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, fundos de investimento imobiliário, que são os FIs, cobram 20% de imposto de renda sobre o ganho de capital. E o que é o ganho de capital? É justamente esses R$10 aqui na simulação. No fundo de investimento imobiliário, neste momento que eu estou gravando o vídeo, não tem tributação sobre os rendimentos que você recebe mensalmente, mas tem se você fizer uma venda daquela cota com lucro. Aqui, no momento que eu estou gravando também esse vídeo, em ações a gente tem aqui uma alíquota de 15%, só que tem a isenção. Até hoje aqui, uma isenção se você vende até R$20.000. Então você fez vendas até R$20.000 e você não precisa fazer recolhimento de imposto de renda. Aí é sempre bom lembrar aqui que se você tem prejuízos passados, né, ao invés de você vender a R$1.010, você vendeu a R$900, perdeu R$100, você pode compensar esse prejuízo com as rentabilidades futuras. A gente já faz essa conta logo na sequência, eu vou deixar aqui do lado para não esquecer. Então é o seguinte, rentabilidade bruta. Se você estiver olhando aqui para fundo de investimento imobiliário e para ações, o que você teria que abater aqui dessa rentabilidade bruta? Você teria que abater os custos, né? Que seria o quê? Corretagem, taxa de emolumentos da B3, taxa de registro da B3, então imposto sobre serviço estiver lá na sua nota de corretagem, então você abate os custos, por exemplo, aqui eu vou colocar R$2,50, a gente vai ter aqui uma rentabilidade aqui pós-custos, né? Eu vou colocar aqui pós-custos, né? Que vai ser os R$10 menos os R$2,50. Em cima dos R$7,50 que você teria que recolher imposto de renda. Mas a gente está falando de rentabilidade aqui, então R$10 em cima de quanto? R$10 em cima do aporte inicial, R$10 em cima de R$1.000, você vê que você tem uma rentabilidade aqui de 1%. Essa é a rentabilidade bruta. Por exemplo, uma rentabilidade pós-custo, você pega aqui o valor da rentabilidade e divide pelo valor do aporte inicial. Você transforma isso em percentual e você descobre que é 0,75% aqui no caso da rentabilidade pós-custos. E aí se você tiver pago o imposto de renda, né, então vamos lá, rentabilidade líquida, né, que aí seria já abatendo lá os 15%, por exemplo, aqui, 15% de imposto de renda. A gente pega aqui os 7,5, multiplica pelos 15%, a gente vai encontrar 1,25, tá? A gente coloca isso entre parênteses e adiciona aqui os 7,50 e diminui esse valor. A gente fez o seguinte, então, 7,50 menos 15% de 7,50, que seria o mesmo da gente fazer os 7,50 vezes 1 menos os 15%, mas é até mais fácil você calcular primeiro o valor do imposto e depois diminuir o valor do imposto do valor do rendimento. Então, rentabilidade líquida de 6,38, mas 6,38 a gente divide pelo aporte inicial e descobre que em percentual, a gente teve aqui a rentabilidade de 0,64%. Então, basicamente, é assim que você calcula a rentabilidade de qualquer coisa. Se você tem lá um investimento em Tesouro Selic, por exemplo, você investiu lá R$1.000, você tem lá um resgate de R$1.100 depois de um tempo, então rentabilidade bruta de 10%, beleza? Beleza. Custos, vamos supor aqui que você teve R$2,50 de custo, né, que seria lá a taxa da B3, e você teria uma rentabilidade pós-custos aqui de R$97,50, por exemplo, e aí o imposto de renda, né, você ficou aqui menos de 6 meses, aí não seria os 15%, a gente vai colocar um imposto de renda de 22,5%, tá aí então rentabilidade de R$77,56, ou então 7,56%. A gente volta aqui ações para 15%, então essa é a forma de calcular a rentabilidade. Agora a questão da compensação. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo é sempre importante você
conferir aí na documentação da própria Receita Federal se ainda mantém essas regras, porque pode ser que você esteja vendo esse vídeo daqui a 5 anos, 10 anos, talvez daqui a 2 anos tenha mudado tudo. Então é importante você ver se as regras ainda se mantêm, senão você pode acabar caindo na malha fina e tendo que fazer retificadora da sua declaração. Vamos evitar problemas, então vamos sempre pesquisar para ver quais são as regras do momento. Estou te ensinando apenas a fazer o racional do cálculo. E agora a questão da compensação de prejuízos passados. O que você precisa saber? Se você fez lá um investimento de R$1.000, no resgate ele estava 900, você perdeu R$100, tá? Então você não paga imposto de renda. Só que talvez você tenha os custos aqui. Então, por exemplo, se você teve R$2,50 de custo, você vai deixar anotado aí numa planilha, em algum lugar, que você não perca, que você teve os R$100 de prejuízo, então menos R$100 e os R$2,50, então somos dois, menos R$102,50 aqui, que você tem que compensar no futuro. E aí qual que é a vantagem? Apesar de não ter vantagem em ter perdido, mas tem pelo menos um benefício, esse R$102,50 até o momento que eu estou gravando esse vídeo, você pode compensar a qualquer tempo. Então daqui a um ano você teve uma rentabilidade aí, você teve uma rentabilidade de 10% em algum investimento da mesma classe, né? A gente está falando aqui, por exemplo, de fundo de investimento imobiliário, então teve um resgate aí que foi de R$1.100, você teve uma rentabilidade bruta de 10%. E aí, tem que pagar imposto de renda? Aqui que vem a compensação. Você tem um prejuízo a compensar de R$102,50 e você teve uma rentabilidade de R$100. Aqui você tem que compensar. Então você vai lá no seu caderninho, na sua planilha e você tira os R$100 daqui. Você pega os R$100 e soma lá com aquele prejuízo. Você vai ver que você ainda teria R$2,50 para compensar antes de pagar imposto de renda. Aí você teve aqui uma rentabilidade bruta de 10% e aqui que entra aquele prejuízo que você guardou lá atrás. O que aconteceu? Rentabilidade bruta de R$100. Qual foi a rentabilidade depois dos custos? R$97,50. Aqui teria a incidência do imposto de renda, né? Só que você tem os R$102,50. Então você faz na sua planilha, no seu caderninho, você deixa esse valor bem fácil aqui para você fazer o seguinte: soma os R$102,50, que é prejuízo, né? Menos R$102,50, mais aí a rentabilidade que você teve, você vai ter ainda R$5 a compensar para os próximos investimentos que você tenha lucro. Então, neste momento aqui, você não tem que pagar imposto de renda, ele fica zerado porque você compensou com uma rentabilidade passada. Agora tem mais uma rentabilidade. A gente falou da rentabilidade bruta em termos absolutos ali em reais e também em termos percentuais, que você pega aquela rentabilidade, divide pelo investimento inicial. Agora tem a rentabilidade, que é a rentabilidade real. E aí é o seguinte, a gente tem aqui uma rentabilidade líquida. Vamos deixar essa questão da compensação para depois, tá? Então a gente teve aqui 10% de rentabilidade bruta. Vamos supor que aqui é um ano, tá? Vamos supor que você fez o investimento aqui um ano atrás e ele rendeu aí os 10% um ano depois. Você teve algum custo, então você teve uma rentabilidade pós-custos de R$ 97,50 e uma rentabilidade líquida aí, vamos voltar àquela forma que é justamente os R$ 97,50 menos, abre parênteses, R$ 97,50 vezes o imposto de renda que for do seu investimento, deixa eu enter aqui, R$ 82,88, que são 8,29% de rentabilidade líquida. Isso aqui é rentabilidade nominal, tá? E a gente vai falar agora da rentabilidade real, que vai considerar o poder de compra do dinheiro no tempo. Então, se a gente está falando de um ano, o que pode fazer alterar o poder de compra do dinheiro no tempo? Inflação, você acertou. Então a gente olha aqui para o IPCA, que é o principal índice de inflação aqui no Brasil, e a gente vê que a rentabilidade real, a conta é um pouco diferente. A gente está vendo lá os 8,29%. Então você tinha os R$1.000 e hoje você tem R$ 1.082,88. Mas qual é a questão? Os R$1.000 compravam X produtos um ano atrás. E hoje os R$1.000 não compram mais aquele mesma quantidade de produtos. Claro que o IPCA ele é medido aí pela média, né? Faz uma média ponderada da inflação em diversos produtos, mas a gente considera como IPCA mesmo para fazer uma análise genérica aqui. Então você tinha um poder de compra que hoje, para você fazer aquela mesma compra, como é que seria? Você precisa agregar aí a inflação. A gente vê que a inflação, né, medida pelo IPCA, que nos últimos 12 meses, ela está em 10,67%. Então, 10,67%, você já viu que a conta não fechou aqui. Você teve
8,29% de rentabilidade. Para manter o seu poder de compra, para preservar o poder de compra, você precisaria de 10,67%. Então você vê que talvez a rentabilidade nominal pode ser positiva no investimento, mas talvez a rentabilidade real seja negativa, como é o caso desse nosso exemplo. E agora a gente vai calcular a rentabilidade real, qual o percentual de rentabilidade real ou prejuízo real aqui que teve um investimento desse aqui como nosso exemplo. E acontece o seguinte, eu não posso simplesmente pegar os 8,29 e diminuir dos 10,67, que a gente teria menos 2,38, mas essa conta não está certa financeiramente, a gente tem que fazer o inverso. A gente abre um parênteses 1 mais aquela taxa que a gente teve de rentabilidade, fecha parênteses e divide por 1 mais aquela taxa lá da inflação. Essa é a divisão, a gente tira 1 aqui no fim das contas, e vai ver que a rentabilidade real foi de menos 2,15%. Então, recapitulando, a gente tem lá 1 mais a taxa que você teve de rentabilidade, divide por 1 mais a taxa da inflação do mesmo período que você está analisando e tira 1 de novo que você vai ver em termos percentuais aí, 2,15. Se você tiver na calculadora vai aparecer assim, ó, 0,02, aí no caso é só você multiplicar por 100, que aí você vai ver justamente o valor em percentual aí na sua calculadora. Então acontece o seguinte, os R$1.000 somaram com 82, né? Então você tem lá R$1.000 mais os 82 tem R$1.082. E aqui os 10,67% em cima dos R$1.000 são R$106,7. Então seu investimento teria que estar valendo hoje R$1.106,70 para estar compensando aí a inflação no período. Então a gente vê justamente a diferença entre esses dois sendo aí a rentabilidade real que não foi atingida, né? Que foi prejuízo real aí de 2,15%. É assim que você calcula rentabilidade bruta pós-custos, rentabilidade líquida, tudo isso em termos nominais, e depois a rentabilidade real dos seus investimentos. É muito importante você saber disso. Se gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!